Você quer ser imparável, mas primeiro precisa entender por que é tão facilmente detido. Você hesita porque ainda acredita que o mundo opera por regras justas, ainda pensa que sua bondade será recompensada, sua paciência admirada, sua gentileza lembrada. Mas deixe-me dizer algo que nunca quiseram que você ouvisse. O mundo não é governado pela virtude, é governado pela força, pela astúcia e pelo controle estratégico. Aqueles que ascendem não são os mais morais, são os mais preparados para fazer o que outros recusam. Você está cansado porque passou a vida inteira tentando vencer um jogo que nunca foi projetado para o seu tipo vencer. Você busca aprovação, não influência. Procura amor, não respeito. Tenta ser compreendido ao invés de aprender a ser obedecido. E a verdade é dura. Enquanto você implora para ser visto, nunca será verdadeiramente sentido. Poder não vem para aqueles que pedem educadamente. Vem para aqueles que entendem que percepção é uma arma e silêncio é uma estratégia. Disseram para você ser humilde, encolher-se, esperar sua vez. Mas humildade sem poder não é virtude, é submissão. Você pensa que está sendo nobre, mas está sendo domesticado. Você foi treinado para sentir culpa por querer mais, vergonha por ter ambição, medo de agir sozinho. Esse medo não é natural, foi colocado em você cuidadosamente, sistematicamente, porque um homem que teme seus próprios instintos é fácil de controlar. Você não é fraco por natureza, você é fraco por design intencional. Cada instinto em você que uma vez gritou por domínio, conquista, sobrevivência, foi anestesiado por mentiras suaves e ilusões morais. Mas esses instintos ainda vivem enterrados, sufocados sob camadas de busca por aprovação, de pedidos de desculpas, de necessidade de ser querido. É hora de exumá-los, porque ninguém vai te dar permissão para ascender. E esse é o primeiro teste. Se você precisa de permissão, ainda não está pronto para governar. As massas adoram falar de justiça, mas justiça é a linguagem dos impotentes. Aqueles que governam não falam dela, falam apenas de controle. Você vai notar que aqueles que clamam por igualdade nunca abrem mão das próprias vantagens, apenas exigem que outros o façam. Essa é a natureza da hipocrisia em homens fracos. Eles moralizam para te desacelerar, para envergonhar sua força, para confundir sua clareza. Cada vez que você hesita em tomar uma ação porque pode ferir os sentimentos de alguém, lembre-se, eles não hesitam em ferir os seus quando lhes convém. Entenda isso profundamente. Os homens não são bons, são obedientes, são perigosos, são movidos por interesse próprio. Quanto mais cedo você aceitar essa verdade, mais cedo poderá começar a comandá-la. Pare de julgar pessoas pelas intenções. Julgue-as pela influência que possuem. Pare de perguntar o que pensam de você. Pergunte o que elas temem perder se te traírem. Isso é poder real, não admiração, mas consequências. Você deve se tornar o homem que não pode ser manipulado. E para isso, você deve primeiro matar a parte de si mesmo que anseia por conforto mais do que controle, que anseia ser querido mais do que ser temido. As pessoas amam um homem inofensivo até ele se tornar inútil, mas temem um homem perigoso, e esse temor os mantém na linha. Isso não significa que você deva ser cruel, mas deve estar disposto a sê-lo. O leão não se desculpa com as ovelhas, simplesmente age, e as ovelhas, se forem sábias, saem do caminho. Você continua tentando ser a exceção, o homem bom que vence sem nunca ameaçar, que ascende sem nunca resistir, que é recompensado por ser suave. Mas esse homem não existe. Ele é uma fábula, um mito útil contado por governantes para manter ameaças potenciais adormecidas. Se você quer vencer, deve se tornar perigoso. E o perigo começa com controle emocional. Se seu inimigo pode prever suas reações, ele te possui. Se ele pode te provocar, ele te guia. Se ele pode te culpar, ele te governa. Olhe o mundo ao seu redor. Os fortes fingem ser fracos e os fracos fingem ser virtuosos. É um teatro de falsas virtudes e armas escondidas. Os verdadeiramente poderosos não gritam, não explicam. Movem-se em silêncio e agem através de outros. Sorriem com punhais atrás dos dentes. Nunca revelam completamente seus pensamentos, porque mistério é influência. E nunca agem até terem certeza de que o movimento mudará tudo. Você deve aprender a jogar esse jogo. Deve parar de compartilhar demais.
parar de se justificar, parar de anunciar cada movimento como uma criança precisando de elogio. Comece a observar, a testar, a aplicar pressão em lugares silenciosos para ver quem quebra, porque seu poder não virá de ser barulhento, virá de ser imprevisível. E para se tornar imprevisível, você deve se tornar ilegível. Suas emoções não devem mais ser propriedade pública. Seus planos não devem mais ser transparentes. Seus sonhos não devem mais ser negociáveis. As pessoas frequentemente perguntam: como me torno poderoso? A resposta é brutal, tornando-se temido, respeitado e necessário, mais do que querido. Se as pessoas podem viver sem você, viverão. Se as pessoas não temem te perder, te trairão. Se acreditam que você não pode retaliar, atacarão. E se acreditam que seu perdão é garantido, pecarão livremente. Não se torne fácil de desrespeitar. Deixe que vejam que o custo do desrespeito é o exílio. Deixe que sintam que a traição é uma porta que fecha permanentemente. Isso não é mesquinharia, é arquitetura. Você está construindo uma fortaleza de domínio psicológico, uma mente que não pode ser manipulada, uma presença que transforma o ambiente. Você saberá que está se tornando esse homem quando as pessoas começarem a escolher suas palavras mais cuidadosamente ao seu redor, quando hesitarem antes de mentir, quando perceberem que seu silêncio não é passividade, é pressão. Porque uma vez que sintam essa pressão, começam a ajustar seu comportamento, não por amor, mas por sobrevivência. E é aí que você começa a governar, não de um trono, mas do espaço que ocupa nas mentes delas. A maioria dos homens nunca atinge esse ponto, porque a maioria ainda busca a aprovação daqueles que deveria estar dominando. Confundem ser agradável com ser virtuoso, não percebendo que a agradabilidade é frequentemente apenas o medo de rejeição disfarçado. Você deve enterrar essa necessidade, arrancá-la da sua psicologia como uma raiz podre. A aprovação sempre será uma coleira. Enquanto você a buscar, alguém segura a corrente. E pior, quanto mais você implora por validação, mais eles te ressentem. Por quê? Porque desespero é repulsivo. Porque as pessoas instintivamente desconfiam de quem precisa de mais delas. Podem sorrir para você, acenar educadamente, mas internamente te marcam como presa. E cada vez que você oferece gentileza sem limites, cada vez que perdoa rápido demais, você os está treinando para ver sua suavidade como oportunidade. Eles não vão parar, não vão crescer, vão escalar. E o homem que tolera isso se torna o homem destruído por isso. Você deve se tornar aquele que não tolera nada, que faz correção parecer consequência, que deixa o silêncio ecoar mais alto que palavras, porque o silêncio perturba os culpados, faz com que se questionem, faz com que se desmanchem. E num mundo onde a maioria tem medo de confrontar, sua contenção se torna uma arma. Eles esperam raiva, deles distância, esperam explicação, não dê nada, não se defenda para mentirosos, não debata com tolos, não explique seus padrões para quem os viola. Eles não estão confusos, estão te testando, e cada vez que você responde com suavidade, perde estrutura, perde forma, perde a borda fria que protege seu futuro da corrosão. É por isso que desapego emocional não é fraqueza, é preparação para a guerra. Você não pode construir um império enquanto está emocionalmente entrelaçado com aqueles que se beneficiam da sua estagnação. Não pode se tornar poderoso enquanto ainda busca paz com pessoas ameaçadas pela sua ascensão. Eles não querem que você evolua. Sua força revela a fraqueza deles. Sua clareza ameaça a manipulação deles. Sua ambição expõe a complacência deles. E então tentarão te manter onde podem alcançá-lo emocionalmente, mentalmente, estrategicamente. Usarão nostalgia, culpa, memórias compartilhadas, falsa lealdade, até sua própria empatia. Distorcerão tudo que é sagrado para fazê-lo sentir-se imoral por se afastar. Mas afaste-se de qualquer forma, deixe de qualquer forma, ascenda de qualquer forma, porque lealdade à estagnação é traição ao seu futuro. E nada é mais perigoso para seu crescimento do que as pessoas que te amaram no seu pior momento. Deixe que digam que você mudou. Esse é o objetivo. Essa é a evidência. Esse é o aviso. Um homem que não foi acusado de ficar frio ainda não ficou claro. Um homem que não foi chamado de implacável ainda não aplicou seu valor. Vão te chamar de nomes. Deixe que falem. O medo deles é alto porque seu silêncio está funcionando. Não argumente. Poder não é explicado, é sentido. Se precisam que você prove, já estão abaixo de você. Deixe seus limites falarem. Deixe sua ausência falar. Deixe suas evoluções falarem. Pare de dizer quem você é. Mostre pelo que não tolera mais, pelo que se recusa a explicar por quão pouco de você eles têm acesso agora.
Poder não está na presença, está na restrição, e você saberá que chegou lá quando as mesmas pessoas que zombaram da sua suavidade agora te acusam de ser perigoso. Esse é o ponto de virada, o limite, a transformação de servo para soberano. Mas ainda há uma parte de você que resiste, ainda quer ser compreendida, ainda quer provar que é boa pessoa. Essa parte de você deve morrer, porque poder nunca é alcançado provando sua bondade, é alcançado provando seus limites, e limites não requerem explicações morais, requerem aplicação. As pessoas respeitam o que custa a elas. Se seu tempo, sua energia, sua atenção são baratos, sua presença também é. Você deve se tornar caro espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, não porque é cruel, mas porque é raro. Escassez aumenta valor. E você só se tornará escasso quando perceber quanto desperdiçou tentando salvar pessoas comprometidas em te entender mal. Deixe-as ir. Nunca foram suas. Estavam apenas apegadas à versão de você que precisava de salvação. No momento em que você se tornou seu próprio salvador, elas perderam sua posição. E sabem disso. Entenda isto. Transformação ameaça dependência. Quando você cresce, elas não podem mais ancorar seu conforto na sua complacência e te odeiam por isso. Você era útil quando estava quebrado porque pessoas quebradas são previsíveis. Era seguro quando precisava delas porque sempre podiam se sentir superiores. Mas quando você ascende, se torna o espelho delas e não podem olhar para você sem ver tudo que se recusam a se tornar. Então tentarão te enquadrar como arrogante, egoísta, falso. Deixe, não estão te descrevendo, estão confessando o próprio fracasso. Suas palavras são projeções, não profecias. E se você reagir, elas vencem. Mas se você se afastar, você ascende. Cada silêncio é uma escada. Cada ato de contenção constrói a arquitetura do império que você está se tornando, porque um homem que não reage não pode ser redirecionado. Você quer ser imparável? Então pare de olhar para trás. A versão de você que falhou foi construída em permissão. A versão de você que vence é construída em autocomando. Chega de implorar, chega de esperar, chega de explicar. Deste ponto em diante, seu poder não está aberto para discussão. É declarado na sua energia, protegido pela sua distância e aplicado através do seu desapego. Eles ou ascenderão com você, ou ficarão para trás como memória de tudo que você superou. E agora você deve se perguntar a única questão que importa. Quem é você sem sua coleira? Sem sua necessidade de ser aprovado, perdoado, compreendido? Essa versão de você, a que não foi moldada pelo medo, é o homem mais perigoso em qualquer sala. Porque ele não pede, ele decide. Ele não justifica, ele aplica. Não é influenciado pela emoção nem atrasado pelo sentimento. Move-se como uma lâmina, silencioso, preciso, intencional. E quando ataca, nunca é por raiva, mas por razão. Você não foi feito para viver em reação. Foi feito para criar reações, para moldar seu mundo pela força da presença e clareza da mente. Mas primeiro, deve se desapegar do ruído, das expectativas do rebanho, dos lamentos dos fracos que disfarçam inveja como conselho. Dirão para você ir devagar, ser mais gentil, permanecer humilde, mas você não nasceu para rastejar. Foi feito para conquistar. E no momento em que internalizar isso, as vozes deles desaparecerão, porque você não buscará mais a permissão deles para se mover. Seus instintos estiveram adormecidos, não mortos. O animal em você, o estrategista, o comandante, o predador, ainda está lá, mas foi enterrado sob anos de culpa e obediência programada. Você foi treinado para hesitar, para questionar a si mesmo, para delegar. Cada vez que pausou para buscar conselho de alguém menos capaz, enfraqueceu sua própria arma. Cada vez que buscou conforto ao invés de conquista, perdeu território. Você não precisa de mais conhecimento, precisa de menos dúvidas. O mundo não é complicado, é meramente infestado de covardes que fingem ser sábios. Vão inundá-lo com ruído, distraí-lo com caminhos intermináveis, confundi-lo com filosofias vazias. Porque enquanto você está buscando, não está construindo. Enquanto está duvidando, não está avançando. E enquanto está confuso, eles permanecem seguros. Mas no momento em que você se move com certeza, eles sentem o chão tremer. E é aí que a guerra verdadeiramente começa. Esta guerra não é travada com armas, é travada com decisões, com a consistência fria de um homem que não precisa mais se explicar. O homem verdadeiramente perigoso não é o barulhento. É aquele que vê tudo, não diz nada e espera. Espera até o momento de impacto máximo. Deixa outros queimarem sua energia em ruído e movimento. Observa, aprende, calcula e então ataca com finalidade.
Esse é o homem que você deve se tornar. Não reativo, estratégico, não visível, ilegível, não emocional preciso. Porque no momento em que podem prever você, podem controlar você. E no momento em que podem rotulá-lo, podem dispensá-lo. É por isso que você nunca deve ser completamente conhecido, nunca completamente acessível. Seja como fumaça, presente mas intocável. Deixe seu poder ser sentido, não explicado. Deixe sua presença inquietar, não entreter, porque mistério cria temor, e temor é muito mais estável que amor. Pare de tentar ser querido. Você não está aqui para ser querido. Está aqui para ser lembrado, respeitado, temido quando necessário. Amor é frágil, se curva, compromete, mas temor, quando exercido com controle, cria ordem, mantém limites, protege impérios, e ainda assim te ensinaram a evitá-lo, a ser suave, a ceder, a se misturar. Isso nunca foi sabedoria. Foi anestesia social usada para castrar ameaças potenciais antes que despertassem. Mas agora você está desperto, e isso te torna perigoso. Use isso. Não deixe que te assuste. Deixe que te afie. Porque o homem que não teme ser temido é o homem que não pode ser manipulado pelas ilusões morais do rebanho. Você não precisa do entendimento deles. Precisa do silêncio deles. Precisa da cautela deles. Precisa da hesitação deles antes de cruzarem você. Isso não é maldade, é arquitetura. E arquitetura exige estrutura, não simpatia. E conforme você ascende, os fracos se reunirão. Não para te parabenizar, mas para te parar. Disfarçados de amigos, conselheiros, apoiadores. Usarão seu passado contra você, suas velhas feridas, seus arrependimentos. Sussurrarão dúvidas quando virem sua clareza endurecer. Sorrirão enquanto suavizam suas bordas. Mas entenda isto, a maioria das traições não vem de inimigos, vem daqueles que você permitiu ficar perto demais. Você deve agora se tornar implacável com acesso. Audite seu círculo com precisão cirúrgica. Quem adiciona peso? Quem adiciona caos? Quem te faz questionar a si mesmo? Remova-os. Não com drama, não com vingança, apenas distância, silenciosa, firme, irreversível, porque seu destino não pode ser negociado com opiniões dos não comprometidos. Você não está construindo uma democracia. Está estabelecendo uma monarquia, uma governada por visão, disciplina e lei. E nesse reino, fraqueza é traição. É assim que você se torna imparável. Não gritando mais alto, mas precisando menos dos outros, menos validação, menos companhia. Quanto menos você precisa, mais controle ganha. Dependência é a coleira dos poderosos. Mantém reis implorando e leões acorrentados. Mas independência, essa é o verdadeiro trono. Quando você pode se afastar de qualquer coisa, se torna imune. Quando pode reconstruir do nada, se torna imortal. E quando não precisa mais de ninguém para acreditar em você, só então começarão a acreditar. Porque poder não é dado aos necessitados. É rendido àquele que não o busca mais. E ainda há um inimigo final. Não eles. Você. A versão mais fraca de você que ainda persiste nos cantos da sua mente. Aquela que recua quando desafiada. Que explica demais. Se desculpa demais. Compensa demais. Ela nasceu da sobrevivência. Mas não pode sobreviver ao seu futuro. Essa versão de você foi moldada pelo medo. Medo de rejeição. Medo de falha. Medo de ficar sozinho. Ela existe para te manter pequeno. E cada vez que você deixa ela falar, ela te sabota. Te lembra dos erros passados, esperando que esqueça seu poder presente. Sussurra cautela quando ousadia é necessária. Pergunta: e se? Quando você deveria perguntar, por que não? E enquanto você entretém a voz dela, permanecerá preso na jaula que nasceu para quebrar. Essa parte de você deve ser silenciada, não com ódio, mas com clareza, não com raiva, mas com liderança. Ela não é sua inimiga, é sua criação, mas você deve agora superá-la. Haverá luto neste processo. Você não está apenas deixando pessoas para trás, está deixando versões de si mesmo para trás. Versões que eram leais à dor, versões viciadas em validação, versões que confundiam sobrevivência com identidade, e suas vozes ecoarão enquanto você ascende. Vão implorar para você desacelerar, voltar, ficar seguro. Não escute. Conforto é a morte dos reis. Nostalgia é a última arma do passado. E sentimentalismo é a coleira usada para arrastar homens fortes de volta à suavidade. Você deve aprender a sentir sem obedecer, a lamentar sem retornar, a lembrar sem reviver, porque poder não é apenas sobre controle
controle dos outros, é sobre controle de si. Sua maior arma não será sua voz, mas seu silêncio, não seu movimento, mas sua quietude, não sua necessidade, mas sua recusa em precisar. É assim que você cria gravidade, é assim que o mundo começa a girar ao seu redor. Não porque você exigiu, mas porque você se desapegou. Cada sala em que você entra deve agora se curvar à sua presença. Não porque você grita, mas porque não grita. Há algo aterrorizante sobre um homem que diz pouco, escuta cuidadosamente e age apenas uma vez. Esse homem é sentido antes de ser ouvido. Esse homem possui a atmosfera. Você deve se tornar isso. Não por imitação, mas por escavação. Remova o ruído, mate suas distrações, silencie sua dependência e construa uma mente tão focada que qualquer coisa não alinhada com sua visão morra no seu silêncio. Você não está aqui para perseguir influência, está aqui para irradiá-la. Não está aqui para impressionar a multidão, está aqui para perturbá-la. E você faz isso não sendo barulhento, mas sendo claro sobre seus padrões, sobre seu caminho, sobre seus não negociáveis. As pessoas ou se alinharão ou desaparecerão. Deixe. Você não está conduzindo uma missão de resgate. Está construindo um império. E impérios não são construídos por consenso. São construídos por conquista. Pare de medir seu progresso por quão confortável se sente. Comece a medi-lo por quantas pessoas viciadas em conforto se afastam da sua vida. Esse é o preço do poder. Solidão, suspeita e autossuficiência. Mas o que você ganha em troca é inestimável. Ganha tempo, ganha clareza, ganha comando. Porque quando não está mais distraído por alianças fracas, seus passos se tornam precisos. Você se move como um rei, sozinho quando necessário, cercado apenas por força, imune ao ruído. É aí que seus inimigos ficam silenciosos, não porque mudaram, mas porque sentem que não podem mais alcançá-lo. É aí que seus velhos amigos se distanciam, não porque você os traiu, mas porque você expôs a estagnação deles. É aí que seu eu anterior morre, não porque você o odiava, mas porque superou sua função. Este é o ritual do poder. Requer sacrifício, e o primeiro a ir deve sempre ser o conforto. Você não pode ser confortável e temido, não pode ser confortável e respeitado, não pode ser confortável e livre. Liberdade requer vigilância, requer disciplina, requer desconforto tão sustentado que se torna seu novo normal. Todo grande homem que você admira sangra pelo que possui, não publicamente, não ruidosamente, mas diariamente, privadamente, implacavelmente. Ele sacrifica facilidade por excelência, sacrifica prazer por posicionamento, sacrifica tudo que embota sua borda, porque entende que conforto é o inimigo da estratégia, e um homem sem estratégia é apenas mais um peão no tabuleiro de outro. Mas um homem com estratégia, um homem que pode adiar gratificação, observar silenciosamente e executar implacavelmente, esse homem não é apenas livre, é intocável. Ele dobra o mundo sem ser dobrado por ele, comanda sem levantar a voz, atravessa o caos com quietude. E essa quietude é o que mais aterroriza o mundo, porque nessa quietude não há confusão, nem dúvida, nem fraqueza, apenas presença, apenas espera, apenas consequência. Você deve se tornar o homem que não é questionado, porque a resposta já está clara na sua postura, no seu ritmo, na sua presença. Você não está mais aqui para reagir, está aqui para ditar, não com tirania, mas com precisão, não com ruído, mas com lei, sua lei. E sua lei é simples. Qualquer coisa que me enfraquece deve morrer. Qualquer pensamento, qualquer hábito, qualquer aliança, qualquer comportamento, sem exceções. Esse é o preço de se tornar imparável, a disposição de subtrair tudo que dilui seu domínio. E uma vez que você começa esse processo, notará algo estranho. A vida fica mais silenciosa, mais calma, mais pesada, mas dentro desse peso há paz. Não a paz da rendição, a paz do controle, a paz de um homem que sabe exatamente quem é e o que está prestes a fazer. E o que você está prestes a fazer não está mais aberto para discussão. É uma decisão gravada no silêncio, reforçada pela ação e executada sem negociação, porque neste nível você não anuncia mais, não convence mais, simplesmente se move, e seu movimento, calculado sem desculpas absoluto, se torna o sermão,
a declaração, o golpe. Homens fracos debatem estratégia enquanto homens fortes a incorporam. Homens fracos discutem sobre moralidade enquanto homens poderosos a dobram. Homens fracos pedem ao mundo para entendê-los, mas homens poderosos fazem o mundo se ajustar a eles. Você não está aqui para explicar, está aqui para aplicar. E quanto mais tempo você permanece na aplicação, mais seu passado se torna irrelevante. Não porque desaparece, mas porque você supera sua influência. O homem que você é não cabe mais nas salas que está entrando. Então deve parar de se encolher para caber em memórias. Comece a se expandir para caber em sua visão. Entenda, seu passado foi necessário, mas não é sua identidade. Foi um cadinho, não uma bússola. Seu único valor é a força que forjou, a dor que ensinou, os instintos que afiou. Você não é um sobrevivente, é um estrategista agora. E estrategistas não se fixam no que aconteceu, calculam o que é possível, não lamentam o que foi perdido, transformam o que resta em arma. Essa mudança é tudo, porque vítimas esperam permissão, mas táticos criam posições. Escaneiam cada traição, cada atraso, cada dificuldade em busca de vantagem e extraem poder disso. É isso que você deve fazer agora. Use cada ferida como insight, cada falha como correção, cada rejeição como redirecionamento. Não emocionalmente, estrategicamente. Porque emoção é uma ferramenta, não uma bússola. Sinta sim, mas nunca deixe nublar o movimento. Deixe alimentar o movimento. Deixe sussurrar lembretes enquanto você opera em pura precisão. Porque neste nível, precisão é seu Deus. Você notará que o mundo começa a responder diferente. Não imediatamente, mas inevitavelmente. Porque poder não é ruidoso, é gravitacional. As pessoas começarão a falar mais cuidadosamente ao seu redor. Hesitarão antes de cruzar linhas. Te testarão menos, ou mais, mas apenas uma vez. Por quê? Porque você se tornou consistente. Tornou-se previsível em seus padrões e imprevisível em sua retaliação. E essa combinação os aterroriza. A maioria das pessoas é caótica, emocional, confusa, evasiva. Quando encontram clareza e disciplina, encolhem, porque sua quietude confronta o ruído deles. Sua recusa em perseguir confronta o vício deles por atenção. Seus limites confrontam a manipulação deles. E quando percebem que não podem movê-lo, começam a orbitar você. Essa é a lei não dita da hierarquia. Aquele que precisa menos comanda mais. Você está agora se tornando esse homem. Aquele cujo nome muda o ar quando mencionado, cuja ausência dói mais do que sua presença jamais implorou. Mas seja avisado, quanto mais alto você sobe, mais eles virão. Nem todos em oposição, alguns em admiração, alguns disfarçados, alguns tentarão se anexar à sua aura, esperando que seu brilho faça a sombra deles parecer menor. Imitarão suas frases, seu tom, sua postura, mas não sangrarão pelos resultados, querem sua coroa sem sua crucificação. E esse é seu trabalho agora, guardar os portões, não apenas do seu reino, mas da sua atenção, da sua energia, do seu tempo. Nem todos merecem estar perto,